Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Nem sempre é fácil lidar com o diagnóstico de transtorno mental na família. Quem convive com um familiar com transtorno de personalidade, borderline, bipolaridade ou esquizofrenia sabe que os desafios vão além da compreensão da doença. Envolvem acolhimento, paciência e muitas vezes a necessidade de buscar apoio para enfrentar essa caminhada. E é exatamente isso que o grupo Vozes que Acolhem oferece. Um espaço seguro onde familiares podem compartilhar experiências, aprender com especialistas e, principalmente, sentir que não estão sozinhos. Para falar sobre esse trabalho tão importante e sobre a importância do apoio da família e o quanto isso faz diferença no tratamento, a gente recebe a Ariane Oshiro, que é criadora do grupo, e a psiquiatra, a doutora Cris Harada. Bom dia. Bom dia, é um prazer recebê-las aqui para a gente falar sobre um tema tão importante. E aí eu gostaria de falar com a doutora Cris antes, que é sobre o impacto que a doença mental tem para o indivíduo e para a família, o diagnóstico da doença. Bom, em primeiro lugar, você está falando de esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, formas graves, né? Sim. Porque existem formas leves de transtorno Claro. afetivo bipolar que a pessoa pode manter uma qualidade de vida, de trabalho, né? Levar uma vida praticamente normal desde que ela mantenha o tratamento. Mas as formas graves, incapacitantes, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno da personalidade, também formas graves como borderline, personalidade dependente, personalidade paranoica, esquizotípica, etc., elas são extremamente incapacitantes, são graves e elas costumam também, a maioria delas elas têm curso crônico degenerativo. Então elas são doenças extremamente desgastantes para a família e são doenças empobrecedoras, porque elas vão acometer o indivíduo no auge da vida produtiva, no auge da vida, início da vida adulta, né, final da adolescência, início da vida adulta, auge da vida produtiva, e elas vão desmobilizar um membro da família, pelo menos um, que vai ter que viver em função dessa pessoa adoecida para amparar, levar ao médico, levar para internação, trazer da internação, ir para buscar assistência médica, saúde pública, medicamentos, correr atrás de formulários, correr atrás de liminar de justiça para conseguir internação compulsória, coisas do tipo. Então, pelo menos 2 pessoas da família vão ficar impossibilitadas de serem produtivas do ponto de vista laboral. Esse é o primeiro impacto e o mais avassalador já de cara. Fora os problemas psicossociais que as pessoas, os familiares vão desenvolver, né? Por exemplo? 90% dos cuidadores diretos das pessoas com problemas psiquiátricos, a gente chama isso de psiquiatria hard. Psiquiatria soft é ansiedade, estresse, burnout, coisa mais leve, né? Psiquiatria hard é basicamente a psicose ou pessoas que se tornam incapazes de produzir porque perdem contato com a realidade ou, de alguma forma, elas se tornam incapazes de interagir socialmente de maneira saudável. Então, pessoas que cuidam de pacientes portadores de transtornos psiquiátricos hard, essas pessoas, 90% delas vão desenvolver, no mínimo, transtorno ansioso, somatização e depressão, algum grau de depressão. Então acaba levando também a um adoecimento. É devastador, né? É devastador. A família toda adoece. E aí a necessidade de apoio passa a ser algo assim, fundamental, né, Ariane? Com certeza. Foi isso que te motivou a criar o Vozes que Acolhem? Qual foi o momento em que você teve essa ideia? O que é que te levou a isso? Como a vida não é linear, né? E eu estou hoje com a Cristina Harada aqui. E isso não foi combinado, produção, não foi combinado mesmo, quem está assistindo. Eu, assim, digo que eu vivi muito de perto e vivo questões com pessoas que eu convivo muito de perto com bipolaridade. E
esse efeito devastador, dilacerante, que eu poderia dizer, seguindo as palavras da doutora, foi o motivo que me fez pensar nesse grupo, e também o meu projeto de mestrado está voltado a ele, no sentido de contrapartida à sociedade. O que eu posso trazer de contrapartida dentro da perspectiva, pelo que eu sei que pela vivência que eu tive, pelos amigos que eu tenho que têm essa patologia também, como que é possível contribuir e trazer um apoio, né? A gente não vai trazer uma transformação total, mas a gente consegue se apoiar, alicerçar-se no acolhimento e nesse aconchego, conseguir olhar para novas perspectivas. Essa foi a grande motivação. Sim. Que ano você criou o grupo Vozes que Acolhem? Então, ele é muito novinho. Tá. Você tem filhos? Tenho Então, filhos. mesmo quando o bebê é novinho, você ficava orgulhoso? Olha o meu neném. Claro. Então, ele é muito novinho. A gente está na 2ª edição, que é agora em fevereiro. Em março tem a 3ª edição. Perfeito. E é muito interessante que a pessoa que vai falar em março é uma pessoa que conhece nós duas. Eu até vou abrir aqui o folder para vocês verem. É a Silvana, que vai falar sobre como os familiares e amigos vão conviver com essa nova realidade e como lidar com isso de uma maneira mais saudável para si e para o próprio tratamento do paciente. E como é que funciona o grupo? Quais são as atividades? Com qual periodicidade? A periodicidade é mensal. No próximo evento do mês de março será... A gente pode acompanhar sempre pelas redes sociais, né? Perfeito. Mas será no dia 28. E o grande foco é fazer a vida se tornar mais funcional e mais acolhedora no aspecto de leveza. Na primeira edição, a gente teve muitos depoimentos, muitas falas que se conectaram e pessoas que falam que nunca conseguiram assumir para elas mesmas coisas que elas estavam falando ali no grupo. Porque em grupo houve um espaço de fala, uma conexão com relação à universalidade da dor, já que a dor pode ser compartilhada diante de incidentes parecidos. O funcionamento é assim, o grupo é gratuito, então isso já facilita bastante. É no mesmo endereço sempre, a Rua Amazonas, número 612, então, e geralmente é a última sexta-feira do mês. Exceto quando houver alguma indisponibilidade de agenda, de algum profissional que for trazer a informação. Aí as pessoas chegam a acolhimento, a lanche também, um coffee break, porque a gente conhece ancestralmente que as pessoas se reuniam em torno de alimentos, né? Então isso não mudou. A gente faz isso e tem todo um trabalho de perguntas e respostas, porque há muitas perguntas, há uma demanda reprimida que não há quem responda muitas vezes. Existe ainda um distanciamento da população em geral com a medicina de uma maneira mais ampla e aberta. Então e os médicos têm um conhecimento que pode ajudar muito no sentido de psicoeducação, eu acredito que a doutora concorde comigo, psicoeducação e educação para a saúde no modo geral, já que a gente está no Saúde e Algo Mais, né? Então, e esse conhecimento sendo uma vez disseminado, a gente tem pessoas que são facilitadoras, inclusive, no sentido de multiplicar novos conhecimentos para pessoas em volta, porque às vezes você fala, mas para que isso? Eu não conheço ninguém. Mas aí um amigo conhece, o vizinho passa por alguma coisa e acaba descobrindo situações que possam ser pertinentes para esse aprendizado. A gente vai para um intervalo e depois volta para continuar a nossa conversa. Fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável.
A Personal Card é a melhor e mais completa administradora de cartões de benefícios corporativos do país. Mais de 1 milhão de beneficiados utilizam hoje os cartões da bandeira Personal em toda a nossa rede, que inclui milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Personal Card, um mundo de benefícios em suas mãos. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com a doutora Cristina Harada, médica psiquiatra, com a Ariane Oshiro, e a gente fala aqui hoje sobre a importância dos grupos de apoio para os pacientes e familiares de pacientes com doença mental. Cris, qual a importância desses grupos de apoio para o paciente e para a família? Os grupos de apoio dão alento, né, para os cuidadores, dão esperança, transmitem conhecimento, informação. E eu acredito que uma coisa que é fundamental, eu acho que precisa haver entre os cuidadores, os familiares, um alinhamento político para que eles se organizem de forma a criar força no sentido de fomentar a reorganização dos hospitais psiquiátricos. Isso é fundamental, né? Porque houve, ao longo dos anos, um desmantelamento. Um desmantelamento. Acho que essa é a palavra mais correta. Né? Só para você ter ideia, o sul do Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul, sim, há 60 anos, quando a dona Edvirges criou o então Sanatório Mato Grosso, ela criou 50 vagas, 50 leitos para indigentes. Não existia SUS. Perfeito. Né? Os anos se passaram, os leitos aumentaram, né, tal. Depois, com o desmantelamento, o movimento antimanicomial, hoje, se a gente somar o que restou de leito de SUS no sanatório, hoje o Hospital Nosso Lar, os 10 leitos que nós temos no Hospital Regional e os 10 leitos que o Bezerra de Menezes tem em Paranaíba, nós temos 50 leitos. É um absurdo, né?
que a população no Mato Grosso do Sul hoje, né, desde 77, aumentou exponencialmente. O crack surgiu, saiu da Cracolândia, entrou no Brasil inteiro, chegou às barrancas do Rio Paraguai. Eu atendi naquela região de Porto Murtinho, Bela Vista, Caracol, em 2001, voltei em 2018, eu vi uma modificação do fenótipo do transtorno bipolar e da esquizofrenia absurdo com o crack. Ou seja, a epigenética com o crack mudou completamente o quadro clínico, virou uma aberração. E não tem... A gente chegava a ficar, por conta da boa vontade dos funcionários do CAPS, lá de Bela Vista, a gente tinha que ficar 120 dias praticamente medicando o paciente na rua. Era uma psiquiatria de rua improvisada. Porque não tem leito. Né? Porque entrava com pedido judicial e até a vaga surgir. Então, funcionário se arriscando na rua, medicando com injeção de longa-ação, paciente psicótico, hipomaníaco, delirante, agressivo, região de fronteira, você sabe. Verdadeira tragédia social. Né? Região de fronteira, você sabe que é um perigo, né? Um paciente Claro. desse quebra um carro, risca um carro, as pessoas são... Né, não existe uma lei ali, infelizmente a verdade é essa, então é uma situação muito perigosa. Quais as consequências que isso tem trazido para a saúde mental da população? As pessoas estão andando na rua, correm risco de ser fisicamente abordadas e até agredidas se você não der R$2, R$1 para um usuário de droga que está em uma abstinência grave, a pessoa faz qualquer coisa pela próxima dose. Né? São pessoas que têm doenças mentais, a droga não entrou na vida delas ao acaso e a droga piora a doença de base. Então, você está, né, no sinal, o cara vem, pede R$1, R$2, R$5 e às vezes você só corre o risco de sofrer uma agressão, alguma coisa, né, porque você não tem o dinheiro. Não... Então, começa por aí. Fora isso, eu já vi casos, acompanho, né, jornais eletrônicos, vi casos, testemunho de mãe, pai, padrasto, que tentaram internar o paciente em abstinência. Eu vi um relato, questão de 2 anos, um jornal eletrônico desses, e ficaram peregrinando de posto, UPA e CRS, e aí disseram, olha, amanhã cedo a gente consegue uma vaga. A família leiga, né, na melhor das boas vontades, nisso, né? Levou o paciente para casa para ele não fugir atrás da droga, amarraram ele. Amarraram em casa, a própria família, né, para ele não fugir atrás da droga. E ele fez uma síndrome de abstinência grave, provavelmente com convulsão, tipo um delirium tremens. E quando eles foram desamarrar para levar na unidade de saúde, ele estava morto. Então, ou seja, em prol de um movimento de humanização da saúde mental, da abordagem, da assistência ao paciente portador de distúrbio mental, o que está acontecendo? Está havendo uma desassistência. É verdade. E isso precisa ser repensado. Esse é um problema muito, muito, muito grave. Né? Eu, por exemplo, fiz a minha formação toda no hospital, na Santa Casa, no serviço de residência da psiquiatria da Santa Casa, um serviço que estava prestes a completar 50 anos, um serviço de excelência, que foi fechado em 2017. Né? Apesar de todos os nossos protestos, nossa tentativa de preservá-lo, né? A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, na época, se perfilou com a gente para tentar evitar de toda maneira, mas não foi possível. Além de ser um serviço de alta rotatividade, porque tinha uma resolução para casos agudos e agudizados muito boa, era um serviço de formação para residência também, que também está sendo um outro problema hoje, né? A capacitação de profissionais com residência médica. Só no HU, né? Agora só tem no HU. E, aliás, no Brasil inteiro está sendo um problema grande a residência médica, porque a maioria dos profissionais hoje eles estão tendo dificuldade para ter acesso à residência, eles estão fazendo cursos de especialização, pós-graduação, e ganhando experiência na vida prática. Mas falta cursos de residência hoje. Verdade, é um grande problema no país. Sendo que a psiquiatria está cada vez mais em evidência, né? Nós precisamos de psiquiatras. E num país campeão em casos de ansiedade, depressão, enfim, a gente vai para mais um intervalo e volta para tentar casar as agendas nessa solicitação, nesse apelo que a doutora Cristina faz de um debate sobre um tema tão importante. Já voltamos.
Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Seibin 40 anos. Uma vida ao seu lado. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cassemes, em Dourados. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje a Ariane Oshiro, idealizadora do Grupo Vozes que Acolhem, e a doutora Cristina Harada, que é médica psiquiatra. A gente está falando sobre a saúde mental, sobre a importância dos grupos de apoio. E aí, quais são as suas expectativas, Ariane, em relação ao Grupo Vozes que Acolhem, que está iniciando suas atividades? Bom, as expectativas, elas têm sido cumpridas de uma forma
até emocionante. Já no primeiro encontro, em um dos relatos, a gente teve o desespero de uma avó que está há 9 anos com um filho o neto com esquizofrenia, e ela falou, bom, aqui eu encontrei um alento, aqui eu encontrei um conforto. Então, a expectativa de um grupo de apoio é, acima de tudo, confortar, trazer, como o próprio nome diz, apoio. Perfeito. Eu concordo muito com o que a doutora Cristina trouxe sobre a articulação das pessoas. Inclusive, em uma das falas de uma outra pessoa, houve uma fala de que um dos pacientes ficou 9 anos tentando atendimentos e ele passou por uma sequência de erros nesses 9 anos, e não uma sequência de acertos, infelizmente. Então, e a família não conseguiu internação, o que é possível de compreender sabendo o número de leitos, que foi citado aqui no último bloco. Mas o que eu acredito que a gente espera é que trazer muito mais consciência da psicoeducação, trazer muito mais apoio e acolhimento às famílias e, acima de tudo, trazer um papel de que a saúde mental é para todos. Todos que quiserem ir lá também saber, aprender mais sobre esse tema, porque são especialistas que são convidados, está aberto para isso também. E quanto mais pessoas souberem, é muito mais fácil da gente conseguir lidar com o que a gente conhece, não é mesmo? Claro. O cérebro tira do desconhecido para ir para o conhecido. Então, nessa perspectiva, é muito importante que a gente olhe para a naturalização da fala desses temas, e não um embotamento, né? Esses temas serem falados em guetos e, inclusive, trazer um tom rotulatório para as pessoas. Porque, inclusive... Que, aliás, o preconceito ainda... muito presente na sociedade, né, Cris? Exatamente. E o preconceito é pelo desconhecimento, né? O medo, o desconhecimento. Eu acho que quando a gente fala de transtornos mentais mais suaves, ansiedade, pânico, parece que as pessoas já entenderam que existe um componente neurobiológico, que existe uma base a ser tratada do ponto de vista físico, orgânico, cerebral. Mas quando entra na psicose, no transtorno de comportamento, na agressividade, na violência, entra de novo a mística do religioso, do espiritual e da conotação de condenação moral do comportamento do paciente. E aí quando entra droga e álcool também. E aí que entra o problema, porque as pessoas tendem a julgar e se afastar, né? Elas querem, vamos dizer assim, repudiar o comportamento. E elas têm que entender assim, a gente deve repudiar a dependência, o abuso, entre aspas, eu não gosto do termo vício, porque ele tem uma conotação moralista. Mas a gente, como diz, né, tem um aforismo religioso que fala assim, a gente repudia o pecado, mas não o pecador, né? Claro. Não é exatamente o caso, mas assim, o paciente, ele merece ser tratado de forma humanizada, né? A doença é outra história. E ela precisa ser vista sob o ponto de vista médico. Existe uma terapêutica, porque o transtorno de base, ele é médico. Mas existe esse viés realmente em cima da psiquiatria, porque afeta comportamento, juízo crítico, e aí as pessoas inevitavelmente vão para o campo do julgamento moral, religioso, místico, e aí desanda tudo. E aí entra a questão de, não vendo como algo médico, as pessoas se distanciam. E aí não entra subsídio político, econômico, interesse em tratar como algo que precise do olhar da sociedade, de forma digna, como qualquer outra doença precisa ser vista. Quero agradecer muito a presença de vocês. Eu penso que daqui sai um debate que deve ser aprofundado, né? E parabenizar pela idealização do Vozes que Acolhem, que você tenha muito sucesso. Muito obrigada. Nesse trabalho, né? Eu tenho certeza que vai contribuir muito para que as pessoas tenham mais dignidade e respeito da sociedade. Muito obrigado também, Cris, pelo alerta que você faz de um tema extremamente importante e que precisa ser encarado de frente pela sociedade. Não adianta a gente colocar para baixo do tapete os problemas tão importantes que a sociedade vive, e a saúde mental é um deles. Muito obrigado por vocês nos acompanharem diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço a todos vocês.